Paz e bem, salve Maria Imaculada. Obrigado por sempre estar conosco, nos acompanhando aqui no canal Parábolas de Fé. Quero te fazer um convite, você que ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho, deixe um joinha, uma curtida aqui no vídeo e o seu comentário, o seu amém. Isso faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas e a palavra de Deus alcance mais corações. Contamos aí com a sua ajuda, que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta terça-feira, terceira semana da Quaresma, dia 22 de março. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. A importância do perdão, de perdoarmos os nossos irmãos e irmãs. Lembrando que o perdão não é esquecimento, mas o perdão é intercessão. Como que a gente pode viver isso na prática? Às vezes, nos sentimos magoados, tristes, revoltados com alguém que nos fez mal. E aí está difícil de perdoar aquela pessoa, de viver o perdão. Então, cabe a nós não ficar remoendo isso dentro de nós, porque isso vai também acabando com o nosso interior. E Jesus nos pede para perdoar, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7, como diz aqui o Evangelho, ou seja, perdoar sempre. Pode ser que
a gente não esqueça aquilo que a pessoa fez para nós, mas quando vier um sentimento ruim, um sentimento de vingança, de desejar o mal, que a gente possa rezar por essa pessoa. E pedir a Deus também, Senhor, eu quero perdoar, está difícil. Está difícil eu também esquecer o que essa pessoa fez por mim, mas com a sua graça, com a sua ajuda, com o seu auxílio, me ajude a perdoar esta pessoa. E aí a gente vai rezando, desejando bem a ela, desejar o céu, a salvação, que ela esteja sempre no caminho de Deus, porque o Senhor deseja a nossa salvação e deseja o bem, o amor a todos os seus filhos e filhas. Mas aí você pode falar, então por que todos não são salvos? Porque essas pessoas não quiseram ouvir a voz de Deus. O Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa sempre. Mas será que nós estamos buscando o perdão de Deus? Estamos perdoando os nossos irmãos e irmãs? Jesus é misericordioso agora, por isso agora é tempo de nos reconciliarmos com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Agora, se você for deixar para no final da vida, ou quando acabar aqui a sua caminhada terrena diante do juízo final diante de Deus, Senhor, peço desculpas por tudo que eu fiz, aí já é tarde. O caminho do perdão é agora, já neste momento. É hoje buscar o perdão de Deus e perdoar os nossos irmãos e irmãs. Deus é amor, Deus é misericórdia, por isso Ele já nos fala, nos alerta, ficai atentos, vigiai, segui por este caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que aí a pessoa insiste em viver no erro, em viver no pecado, vira as costas para Deus, eu sou dono da minha própria vida, percebe? Que a pessoa está se condenando, ela não quer a salvação de Deus, e aí está o perigo. Portanto, vamos viver na prática a oração do Pai Nosso. Nós pedimos o perdão a Deus e ao mesmo tempo nós fazemos esse compromisso de perdoar também os nossos irmãos e irmãs. Não é isso que nós rezamos? Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós assumimos este compromisso, então vamos vivê-lo, vamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia e não colocar limites para o perdão. Pedro, ele se aproximou de Jesus e até generoso, Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E o Senhor falou, não, até 70 vezes 7, perdoar sempre. Não coloque limites para o perdão, Pedro, nesse sentido. O limite do perdão é perdoar sem limites. O limite do amor é amar sem limites. Não devemos ficar colocando limites, condições, mas se isso e se aquilo, aí também é demais, aí não dá para eu perdoar. Quando a gente pensar em tudo isso, vamos lembrar o que o Senhor nos disse no Evangelho de hoje, falando que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Ele começou ali um acerto e devia uma enorme fortuna. Uma pessoa, um empregado, devia uma enorme fortuna. E o Senhor foi misericordioso, teve compaixão deste empregado, soltou o empregado, perdoou a dívida desse empregado. Nós que temos uma grande dívida para com Deus, somos pecadores, somos falhos, e o Senhor quer nos perdoar, o Senhor nos perdoa. E quem somos nós, então, para ficar querendo não perdoar aqueles que estão à nossa volta? É bem isso mesmo que essa história de hoje, que essa parábola nos diz, essa parábola do Evangelho de hoje nos diz. É até estranho, né? Quando a gente olha e fala, nossa, que absurdo, essa pessoa, por uma pouca quantidade, ela já não quis perdoar aquele irmão, aquele servo que estava suplicando, sendo que ele já tinha sido perdoado por uma enorme fortuna que ele devia.
Isso é um absurdo, essa pessoa está pensando que é o quê? E assim também a nossa vida. Se a gente ficar não querendo perdoar, nós estamos agindo exatamente assim. Porque Deus nos perdoou uma grande dívida devido ao nosso pecado original. Quando éramos inimigos de Deus, Ele veio a nós e nos proporcionou a salvação, morreu por cada um de nós, porque nos ama e para nos dar a salvação, para abrir as portas dos céus. Agora não cabe a nós ficar fechando o nosso coração para o nosso próximo, não querendo perdoar. Por isso, vamos viver o perdão, e o Senhor nos chama a isso. Ele não diz, senão ele poderia dizer, olha, perdoe se for possível, né? É melhor para você, porque senão você vai ficar com um sentimento ruim. Não, o Senhor não falou isso, ele foi muito claro que nós devemos perdoar, senão o Pai do céu não irá nos perdoar. É uma condição fundamental para buscarmos o perdão de Deus, porque precisamos sempre e diariamente do perdão de Deus, porque somos falhos, somos pecadores. Essa nossa miséria humana, essa nossa concupiscência, ou seja, essa tendência para errar, para buscar o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa vontade e não a vontade de Deus, falhamos e erramos e Deus nos perdoa. Então, por que ficar não perdoando aqueles que estão à nossa volta? Vamos viver esse compromisso na prática e perdoar, viver o perdão. Se está difícil, reze. O perdão não é esquecimento, é intercessão. Desejo bem, reze por essa pessoa, reze pelos seus inimigos, por aqueles que te perseguem. Somos chamados a isso, vamos viver isso diariamente. Mas você pode dizer, e se a pessoa não quer o meu perdão? Eu perdoei essa pessoa, mas ela mesmo assim não quer nada comigo, não quer falar comigo, eu fiz a minha parte. Perfeito, é isso, faça a sua parte. Esse que é o importante, viva o perdão. Mas se a outra pessoa não quer saber, não se fecha, faça a sua parte e reze por ela e deseje o bem. Viva isso, se cada um fizer a sua parte, vamos viver o perdão sempre e viver sempre o perdão de Deus, que quer nos perdoar diariamente. E você gostou aqui do vídeo? Este vídeo te ajudou, te fez bem? Então compartilhe, curta este vídeo, deixe um joinha, o seu comentário, o seu amém e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Aqui ao final do vídeo vai ter o logo para você clicar e se inscrever e uma sugestão de um outro vídeo aqui do canal para você acompanhar. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!